É possível que nós possamos afirmar que existiam figuras reais no primeiro século. Jesus existiu? Olha, Ricardo, com toda certeza. E isso realmente não é conversa. Se você for trabalhar com as pessoas num contexto acadêmico, hoje praticamente ninguém, pode ser que tem um ou outro, você tem ateus hoje defendendo a existência do Jesus histórico. Isso é quase impossível. E tem várias razões para isso. A primeira é que você tem relatos dos evangelhos e muitos deles de perfil propriamente histórico. Nós temos vários testemunhos do passado que são independentes da Bíblia. E posso fazer uma citação aqui, por exemplo, para a gente ler exatamente o que ela diz. Por exemplo, nós temos o Flávio Joséfo, que é um historiador. Joséfo trata de líderes messiânicos que defendiam certos posicionamentos e certas crenças, que os essênios, em seu método alegórico, que era o método de interpretação adotado pelos essênios do platonismo, de Filo de Alexandria, ele chegou ao ponto de dizer, não, por que um Messias não pode ser? Veja, os essênios dão uma nova visão de Messias. Antes, o Messias era um cara ungido por uma elite. Messias era um cara... Fala mais, professor, fala mais. Antes, o Messias era um cara escolhido por sacerdotes, que tinha que levar ali um banho de óleo na cabeça, ou o Messias simplesmente era alguém que herdava hereditariamente um trono ou, sei lá, o patriarcado por decorrência disso. Os essênios fazem algo interessante. E aí, por isso que esse Jesus dos Evangelhos deu certo. Os essênios transformam qualquer um em Messias. Bastasse você ser um líder influente, carismático. Ah, por carismático, tá aqui, ó. O trabalho de antropologia cultural, sociologia, do Richard Hosley. Tá aqui. Ele mesmo vai tratar sobre isso. Significa, você tem agora um momento que qualquer indivíduo que se opõe, de alguma forma, contra o Império Romano, será, evidentemente, perseguido. Então, você não importasse a sua posição. Se você fosse um milagreiro, um curandeiro, um mago, que atraísse multidão e fosse propriamente divinizado, você almeja uma realeza, mesmo que não intencionalmente. Os romanos, de alguma forma, perseguiam. Se você fosse só aquele cara, sabe, influente, com 9 dedos, capaz de persuadir a galera, né, de direitos humanos, de igualdade, de combate à pobreza, você certamente iria atrair multidão, porque você era um Messias. Está entendendo? Então, os Messias eram constituídos de acordo com suas influências. Eram chamados líderes carismáticos também. Eram considerados, de alguma forma, Messias. Por quê? Almejavam diretamente o trono? Não, porque ameaçavam o trono. Então, não bastasse apenas ameaçar o trono. Então, qualquer um que se levantasse dentro de uma perspectiva de atingir as bases do Império Romano era considerado um Messias. Agora vem a cereja do bojo. Quando lemos Jesus em Marcos, em qualquer apócrifo, nós encontramos esse Jesus terrorista, esse Jesus que, pelo bem de uma libertação, ele, inclusive, mata até quem discorda dele, porque esse é o Jesus que a modernidade criou. Esse é o Jesus do Karl Kautsky, esse é o Jesus do Engels, esse é o Jesus da Rosa Luxemburgo. Terrorista. Para mim, Jesus existiu e foi um terrorista. Eu sou terrorista. Para mim, Jesus existiu e foi um terrorista. É o Jesus do Rich Hosley, do Eric Hobsbawm, é o Jesus do Alexandre Vitarese, este é o Jesus do Oswaldo Luiz Ribeiro, este é o Jesus de uma academia que projetou ideologicamente o quê? Uma figura onde não existe. Você tem ateus hoje defendendo a existência do Jesus histórico. Isso é quase impossível. Ou seja, os evangelhos, absolutamente, rompendo, nós podemos tirar tudo que for necessário desse Jesus. Ele continua sendo um aliado de Roma. Ele continua sendo um cara ético, ele continua sendo um cara superveniente, um cara que está preocupado em orientar os judeus a aceitarem a condição de oprimidos, e não o contrário. Ele é um Jesus que em nenhum momento, em nenhum de seus sermão, ele critica os romanos. Pelo contrário, ele mete o cacete nos judeus.
É um Jesus que parece que está cumprindo um papel de Messias reverso. Ao invés de libertar os judeus dos romanos, ele continua fazendo com que os romanos aceitem suas condições. Aliás, professor Carlos, com todo carinho que eu tenho à sua pessoa, o brilhante trabalho que você faz. O Jesus que nós encontramos, tal como está na nossa documentação, que analisamos como historiador, ele vai além. É um Jesus que, na verdade, ele absolutamente está tentando convencer os judeus de que eles são os próprios culpados pela miséria e desgraça que estão vivendo. Então, você não tem... Aliás, você tem um Jesus que está orientando seus seguidores a agirem como romanos. Então, observe, você não pode jamais dizer que existe possibilidade de chamar um Jesus de Nazaré de terrorista, de revolucionário, e mais, como tentou o Croissant, e o Chevita no Brasil tenta produzir isso. Você não tem como transformar um aliado de Roma na documentação que nós temos. Portanto, se eu digo que Jesus de Nazaré foi, observe, agora eu parto do pressuposto de que ele tenha existido, como figura real, carne e osso, que ele não seja mero produto de representação diegética, mimética, seja lá o que for, que ele tenha existido. Olha, sinceramente, esse não é o Jesus que, de fato, os evangelhos descrevem. E mais, se os evangelhos descrevem isso de alguma forma, eu tenho que entender, então, que se ele existiu, ele é resultado realmente daquilo que a tradição recepcionou, seja pela oralidade ou pela fragmentação, pela redação, ou seja lá como for. Portanto, nós podemos ter um Messias no futuro que venha sanar um grande problema que até hoje não tem sido resolvido. Respondendo de forma mais direta a sua pergunta. Jesus existiu? Olha, Ricardo, com toda certeza. E isso realmente não é conversa. Se você for trabalhar com as pessoas no contexto acadêmico, hoje praticamente ninguém, pode ser que tem um ou outro, você tem ateus hoje defendendo a existência do Jesus histórico. Isso é... Até hoje, 3 séculos, tem Jesus para todo tipo de gosto. Cada um tem o seu Messias. Tem o Messias essênio, tem o Messias zelotes, Messias fariseu, tem o Messias cínico de Croissant, tem Messias para todo tipo de gosto. Todos eles é o Jesus de Nazaré, só para você ter uma ideia. Todos eles é o Jesus de Nazaré. A única coisa que nós não temos é a prova da existência de um Jesus de Nazaré. E isso afeta as bases daqueles que acreditam que o Jesus de Nazaré é o Jesus dos evangelhos, encarnado, filho de Deus, ressurreto. Outros não. Ele é um cara somente, totalmente humano, que pensou de acordo com o seu tempo, pobretão, um revolucionário que conseguiu convencer 600 homens, 12 homens, 70 homens de que ele poderia livrar o povo de Israel. Então você tem, evidentemente, um Jesus que está sendo preparado para o futuro, que vai resolver um problema que eles não estão conseguindo resolver. Qual é o problema, professor? O problema de provar a existência de um Jesus. Uma vez que o que se tem são tentativas de reconstruções de um Jesus improvável. É o termo que eu uso. Tentativa de reconstruções de um Jesus improvável para conseguir continuar usando um mecanismo de dominação, seja esse Jesus um progressista messiânico, ou seja esse Jesus um conservador, nós teremos no futuro, é possível, uma união disso tudo. Os miticistas conservadores darão as mãos aos historiadores, ao ponto de você já poder ouvir um historiador chamado Adécio Vitarese dizendo: desconheço um espaço fortemente preocupado com questões da ciência. É interessante até para fortalecer a própria fé que tem. Venha para o meu curso aqui, porque nós ensinamos aqui sobre Jesus de Nazaré, porque ele fortalece a fé dos cristãos. E aí você para e pergunta, peraí, onde um cara que, segundo a própria pesquisa, não é Deus, não ressuscitou, não fez milagre, é um homem comum, é um assassino de dignitários, é quase ou pior do que um Bin Laden, ele pode edificar? Pergunta isso para um cristão honesto, para um padre que não tenha cocô de Marx na cabeça, sabe? Chega para esse cara e pergunta para ele que não tenha sido ideologizado. Vem cá, meu amigo. O Jesus de Nazaré, tal como
caracterizado pela pesquisa, ele edifica sua fé? Então, se ele edifica sua fé, você, de fato, me desculpe, não é um cristão na acepção da palavra Christos, na perspectiva da evangelização, do evangelicalismo. Você é simplesmente um ideólogo que acredita piamente que esse Jesus, ele é um homem comum, é um revolucionário que atende uma agenda ideológico-política. Portanto, se preparem. Eles já estão fazendo um contorcionismo grande, Carlos, já estão fazendo. O professor bateu tanto, que quem disse, o guru dizia que não havia invenção nenhuma. Aí o professor foi lá e deu uma lapada, ele gravou um vídeo e disse, não, tudo é invenção. O guru disse que quem dizia que Jesus não existiu era tonto, e quem dissesse que existiu era tonto. Aí ele vem e diz, não, mas eu defendo a hipótese de que ele existiu. Ou seja, ele é os dois juntos, é um tonto duplicado. Aí dizia que realmente a documentação não poderiam tratar acerca de Jesus. Ou seja, eles estão desesperados. Quer ver? Diziam que a arqueologia provava e oferecia elementos para a existência de Jesus. Quando viram frustrados a descoberta de Nazaré, já disseram que a arqueologia não tem, que não é papel da arqueologia provar nada. Se não é papel da arqueologia nos oferecer qualquer indício para tentarmos construir uma hipótese, então esqueçam de interdisciplinariedade. Assumam que vocês são ideólogos e que inventaram um Jesus na modernidade, assim como inventaram um Jesus lá no primeiro século.